Domingo à tarde, você está rouco, com a pressão alta, discutindo no grupo da família. Enquanto conta moedas para pagar a conta de luz, o zagueiro que você xingou está entrando numa Ferrari para jantar num lugar que custa o seu salário do mês. Ele errou o passe e vai dormir rico. Você acertou o xingamento e vai acordar pobre. Enquanto eles dirigem carros importados, você se espreme no transporte público vestindo a camisa deles que você parcelou em 12 vezes. Isso não é apenas lazer. Isso é alienação. É uma transferência de destino. Você terceiriza sua felicidade para 11 homens correndo atrás de uma bola, porque a sua própria vida dói demais para ser encarada de frente. Você vive a vitória deles para esquecer as suas próprias derrotas. Neste vídeo, nós vamos arrancar essa máscara sem piedade. Vamos revelar os 7 tipos de pobres que usam o futebol como muleta para não mudar de vida. Do apostador que jura que é investidor ao fiscal de salário alheio. Se você tiver a coragem de se olhar no espelho e reconhecer um desses perfis em você, este vídeo pode ser o início da sua liberdade. Mas se você prefere continuar na arquibancada aplaudindo o sucesso dos outros enquanto a sua vida é rebaixada, pode fechar o vídeo agora. Se você escolhe jogar o jogo real, se inscreve no canal e deixa o like. Porque a partida da sua vida começa agora. E para começar esse diagnóstico, precisamos olhar para aquele que sustenta o sistema, achando que está tirando vantagem dele. Estou falando do investidor esportivo, que na verdade não passa de um doador de dinheiro. Esse é o sujeito que convenceu a si mesmo de que casa de aposta é mercado financeiro. Ele pega o dinheiro do aluguel ou da conta de luz e coloca na múltipla da rodada, achando que vai ficar rico. Ele não diz que jogou, ele diz que fez uma entrada. Ele não chuta, ele analisa a odd. Ele segue gurus e tipsters no Instagram, compra grupos VIPs de palpites e jura que tem um método infalível para quebrar a banca. A ilusão dele é achar que entende de probabilidade, quando na verdade ele é apenas a vítima perfeita da estatística. A realidade é fria e imutável. A casa de apostas não é sua sócia, ela é sua predadora. O sistema foi desenhado matematicamente para que a banca sempre vença no longo prazo. Não existe investimento onde a esperança matemática é negativa. Enquanto esse sujeito perde R$200 por semana na aposta garantida que deu errado por um gol, ele não percebe o rombo acumulado. R$200 por semana são mais de R$8.000 por ano. É o dinheiro da reforma da casa, do curso de inglês, da reserva de emergência, sendo jogado no lixo da esperança. E a ironia suprema é olhar para a camisa do time que ele tanto ama. Sabe aquele patrocínio master milionário estampado no peito do jogador? Adivinha, de onde vem esse dinheiro? Vem do bolso de quem não podia perder, mas perdeu. Esse tipo de torcedor sustenta o luxo do sistema com a miséria da própria conta de luz. Ele jura que é um investidor, mas na prática é apenas o patrocinador anônimo da riqueza alheia. E se o primeiro perde dinheiro, o segundo desperdiça algo que não se recupera: a própria energia mental. Estamos falando do fiscal de salário alheio. Esse é o sujeito que passa o dia na internet indignado, travando guerras nos comentários. É um absurdo o Gabigol ganhar 2 milhões por mês para não fazer nada. A revolta dele é quase moral, como se o salário do jogador fosse uma ofensa pessoal. Ele acompanha contratos, bônus e cláusulas com uma obsessão que nunca teve pela própria carreira. Mas essa indignação é uma cortina de fumaça. É muito mais confortável sentir raiva da riqueza alheia do que sentir vergonha da própria estagnação. Ele acha um escândalo o jogador ganhar milhões, mas aceita passivamente ganhar R$1.900 há 3 anos, sem nunca ter estudado para valer mais. Ele sabe auditar a vida financeira de um milionário com precisão cirúrgica, mas não sabe quanto o próprio dinheiro rende ou deixa de render no banco. Enquanto ele gasta horas debatendo se o atacante vale o investimento, a inflação devora o poder de compra dele em silêncio.
Ele é o auditor das finanças do Neymar, enquanto existe um rombo crescendo na própria carteira que ele finge que não vê. E essa cegueira financeira nos leva direto ao terceiro perfil, que tenta compensar o vazio da conta bancária com a aparência externa. Estamos falando do uniformizado do SPC, também conhecido como o consumidor adestrado. Para esse sujeito, o clube deixou de ser apenas uma paixão e virou uma grife obrigatória. O marketing do time lança a camisa nova? Ele compra. Lançou o terceiro uniforme, daquela cor roxo neon, que não tem nada a ver com a história do clube? Ele compra também. Custa R$400? Não tem problema. Ele passa em 12 vezes no cartão de crédito que já está no limite, pagando juros abusivos para ter a sensação de pertencimento. A realidade visual dele é uma contradição ambulante. Ele anda pela cidade com a camisa oficial de jogo, tecido tecnológico de atleta de elite, mas pega ônibus lotado às 6 da manhã e come marmita fria no almoço. Ele veste a estética do sucesso para cobrir a realidade do fracasso. No fundo, ele acredita que usar o escudo no peito o torna parte daquela grandeza. Mas a matemática é cruel. Ao parcelar um item de luxo que não cabe no orçamento, ele está financiando a contratação do craque milionário enquanto financia a própria escravidão com o banco. Ele paga para fazer propaganda de quem já é rico, enquanto a própria vida continua no vermelho. E se o anterior destrói o bolso, este aqui destrói a própria reputação e o ambiente onde ganha o pão. Estamos falando do gladiador de WhatsApp. É aquele sujeito que transforma a segunda-feira num inferno só porque o time perdeu no domingo. Ele briga com o cunhado no grupo da família, cria um clima tóxico no escritório e trata mal quem não tem nada a ver com isso. A produtividade dele não apenas cai, ela desaparece. Ele não consegue focar no relatório, na venda ou na reunião porque está literalmente de luto por uma instituição esportiva. Ele é um homem adulto que permitiu que o humor de uma semana inteira fosse ditado por 90 minutos de jogo. Isso é a definição de fragilidade emocional. Ele terceirizou a própria paz. Se o time ganha, ele trabalha. Se o time perde, ele trava. Ele coloca o próprio emprego em risco, vira o funcionário instável que ninguém confia, tudo por puro descontrole. A realidade é brutal. O zagueiro que entregou o jogo no domingo já está em Ibiza na segunda-feira, curtindo a folga num iate. O torcedor está na firma, com risco de ser demitido por baixo rendimento, defendendo a honra de alguém que não pagaria uma coxinha para ele. Se você conhece ou já trabalhou com alguém assim, deixa seu like. E se o anterior perdeu o controle emocional, este aqui comete um crime contra o próprio intelecto. Estamos falando da enciclopédia de Bagre, ou o especialista inútil. Esse é o sujeito que tem na ponta da língua a escalação do time de 1994. Sabe quem é o reserva do sub-20 e discute a regra do impedimento com a profundidade de um jurista. O cérebro dele é uma máquina potente, um HD de 1 terabyte, mas está lotado de lixo informacional. A tragédia aqui é o custo de oportunidade. Ele gasta horas consumindo mesas redondas, decorando estatísticas e debatendo esquemas táticos. Mas se você perguntar o que é CDI, como a inflação corrói o salário dele, ou como declarar o imposto de renda, ele trava. Ele usa uma inteligência privilegiada para ser um gênio em um assunto que não paga as contas, enquanto permanece um analfabeto funcional na própria vida financeira. Ele sabe tudo sobre a regra do jogo, mas não sabe jogar o jogo do dinheiro. E se o anterior desperdiça memória, este aqui desperdiça algo ainda mais raro, a disciplina estratégica. Estamos falando do Warren Buffett, do Cartola, ou o milionário de mentira. Esse sujeito leva o Cartola mais a sério do que o próprio emprego. Ele passa a semana analisando média móvel, estudando scout, cruzando dados, vendo quem vai valorizar. Ele acorda no sábado às 6 da manhã com uma dedicação militar, não para fazer uma renda extra ou estudar um novo idioma, mas para revisar a escalação antes do mercado fechar. A realidade é tragicômica. Ele se tornou um gênio na gestão de cartoletas, uma moeda que não existe, mas continua um fracasso absoluto na gestão de reais.
Ele aplica técnicas avançadas de valuation para escalar um goleiro virtual, mas não gasta 10 minutos para analisar onde o próprio salário está vazando. Ele vibra porque o patrimônio do time virtual valorizou 15 cartoletas na rodada, mas na vida real a conta bancária está no vermelho e ele não sabe a diferença entre um ativo e um passivo. Ele gasta 4 horas por semana de puro foco mental para tentar ganhar uma liga que paga R$50 ao vencedor. É um desperdício brutal de talento. Ele escolheu ser o CEO de um time imaginário e continuar sendo o estagiário da própria existência. E finalmente, chegamos ao nível mais alto de alucinação coletiva, o acionista de arquibancada. Esse é o sujeito que fala na primeira pessoa do plural. Nós precisamos vender o fulano, nós temos que reformar o estádio. Ele fala com a autoridade de um sócio majoritário. Mas na verdade, ele é apenas um cliente, e muitas vezes um cliente maltratado. Ele viaja 10 horas de ônibus em caravana, come mal, dorme mal, falta ao trabalho e gasta o dinheiro que não tem para ver o time jogar fora de casa. Ele acredita piamente no dogma de que o clube é do povo. A realidade é um balde de água fria. O clube é uma instituição privada que visa lucro, títulos e poder. O ingresso custa R$200 e ele paga sorrindo, sentindo-se parte daquilo, enquanto a geladeira em casa está vazia. Ele investe a própria saúde numa entidade que não sabe o nome dele, mas não investe R$100 no próprio futuro. Ele grita na arquibancada cobrando raça e desempenho do time, mas não tem essa mesma exigência consigo mesmo na segunda-feira de manhã. Ele quer que o clube seja campeão, mas aceita que a própria vida seja rebaixada. Percebeu que todos esses perfis, apesar de parecerem diferentes, obedecem ao mesmo padrão? Nenhum deles é pobre por falta de informação. Nenhum deles é pobre por falta de inteligência. Eles são pobres porque entregaram algo que não deveria ser terceirizado: a própria identidade. O apostador terceiriza a esperança. O fiscal de salário terceiriza a autoestima. O uniformizado terceiriza o pertencimento. O gladiador terceiriza a paz. O especialista inútil terceiriza o foco. O acionista de arquibancada terceiriza o poder. O futebol, aqui, é só o veículo. Poderia ser política, reality show, celebridade ou qualquer outra distração barulhenta. O mecanismo é sempre o mesmo: dar a você um sentimento forte o suficiente para que você pare de agir na própria vida. Enquanto você vibra, discute, defende, aposta e se revolta, o tempo passa e tempo não volta. É assim que o sistema vence sem lutar. Ele não precisa te impedir de crescer, basta te manter emocionalmente ocupado. E quando você percebe, já não é mais dono da sua atenção, da sua energia, nem das suas decisões, você virou audiência na própria existência. Chegamos ao apito final. E se você sentiu um desconforto, uma raiva ou uma vergonha ao ouvir esses perfis, ótimo. O desconforto é o sinal de que a anestesia está passando. O objetivo aqui não é criminalizar o seu lazer. O futebol é fantástico como esporte, mas é terrível como droga emocional. O problema não é assistir ao jogo. O problema é quando o jogo se torna maior que a sua própria vida. O sistema adora o torcedor fanático, porque um homem que gasta toda a sua paixão, sua voz e seu dinheiro na arquibancada chega na segunda-feira manso, cansado e obediente para girar a engrenagem de novo. Eles querem você na arquibancada, gritando o nome de outros homens, mas a única camisa que você deveria suar para vestir é a sua. O único placar que importa de verdade é o saldo da sua conta e a liberdade da sua família. Não seja o coadjuvante que paga para assistir ao show dos outros. Seja o protagonista. Se esse vídeo foi o choque de realidade que você precisava, mostre que você acordou deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Não somos uma torcida organizada, somos uma minoria que decidiu vencer. E se você tem coragem de mandar isso naquele grupo de futebol no WhatsApp, faça. Seja o amigo chato que salva vidas. Comenta aqui embaixo: eu sou titular.
para eu saber quem decidiu sair do banco de reservas da própria existência. E agora, o próximo passo é entender como o resto do sistema foi desenhado para você falhar e como quebrar essa engrenagem de vez. Você precisa assistir a este vídeo aqui. 8 princípios para destruir a corrida dos ratos. O sistema odeia que você saiba disso. Te vejo lá.